1. Salmo 125, capítulo 1. Glória a Deus. Salmo 125, 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Jesus, salmo muito conhecido, muito citado, muito falado pelos irmãos, né? Palavra de meditação, palavra de louvor, palavra de despertamento, palavra, glória a Jesus, também de exortação. E esse versículo está dizendo que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Primeira pergunta que eu quero fazer através dessa ministração: Deus mente? Deus não mente. Deus não mente. Hein? Isso é totalmente contestado, porque Deus não mente. A Bíblia chega a dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não mente. Mas a Bíblia está dizendo que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando nós olhamos, irmão, a geografia de Sião, né, nós vemos que a Bíblia ela narra que Jerusalém está em um lugar alto, e em volta de Jerusalém, da cidade santa, tem um monte de morros, um monte de montanha, vários montes, vamos dizer assim. Mas a Bíblia está falando que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Bom, se Deus está dizendo que aqueles que confiam nele não se abalam, vão permanecer para sempre, é porque realmente não vão se abalar e vão permanecer para sempre. Se ele está falando, é porque ele garante, ele sabe o que está falando. Às vezes o homem não, irmão, porque os pensamentos do homem não são o mesmo pensamento de Deus. O pensamento de Deus está além, o pensamento de Deus é maior, o pensamento de Deus é melhor do que o nosso. Nosso é limitado. O nosso, irmão, é um pensamento muito limitado, muito baixo. O de Deus é muito além daquilo que a gente possa imaginar. Enquanto o homem está na sua pouca limitação frágil, contando com o dia de amanhã, ou contando com daqui a algumas horas para fazer alguma coisa, Deus já sabe o que vai acontecer daqui a uma eternidade. Deus já sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos, se houver, se existir. Mas o homem é limitado. O homem não pode fazer muita coisa. O homem não é muita coisa. A Bíblia, ela diz no livro de Gênesis, que capítulo 2, se eu não me engano, se não me falha a memória, que Deus tomou o homem do pó da terra, fez um bonecão de barro, soprou na narina dele fôlego de vida, e o homem passou a
Daí, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Não é isso? É o que Deus fez. O homem não passa de um monturo de barro, de um pó, de um monte de terra. Por isso que a Bíblia diz que do pó vieste, do pó vai tornar de novo, vai voltar. A Bíblia diz, glória a Deus, que o homem, ele morre e volta à sua origem. Não é isso? Ou você já conheceu alguém que morreu e está andando por aí? Até hoje nunca vi, nem ouvi falar. Essa história de zumbi aí é uma conversa fiada danada, porque não é assim que funciona. Né? Daí a Bíblia está dizendo que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Jerusalém está no alto monte. Em volta de Jerusalém há um monte, vários montes também, em volta de Jerusalém. Só que eu quero te despertar nessa noite a sua mente. Irmão, monte se abala ou não se abala? Você já ouviu falar de terremoto? Quantos terremotos já houve no mundo? Quantos terremotos não tem? E será que não tem nenhum terremoto lá na Palestina? Ou lá do lado, né, da Palestina, do lado do Oriente Médio? Será que não? Ainda? Se até aqui no Brasil já teve terremoto. E quando tem terremoto em algum lugar, se tiver um morro, ele não treme, ele não sacode. Irmão, pensa comigo. Se fosse um monte de máquina lá, e começasse a desmanchar